Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem fala com vocês é o Takezo, sejam bem-vindos ao canal Paragon. E hoje é dia de review, hoje é dia da gente falar de alguma coisa que a gente assistiu, que a gente gostou ou não gostou. Eu disse que ia fazer um pequeno vídeo, uma pequena review, uma coisa assim, sobre a segunda temporada de Stranger Things. Para quem gosta de Stranger Things, para quem curte bastante a série, mesmo ela tendo apenas uma primeira temporada e agora uma segunda, sabe que a série ela é muito conhecida por conta do seu tema de suspense e um pouco de terror, além de misturar elementos de ficção científica com coisas sobrenaturais. Aquela coisa assim bem Stephen King, sabe, com anos 80, enfim, um casamento muito bacana. Então, nessa segunda temporada, ao meu ver, a série ela continua seguindo essa dinâmica, ela continua seguindo essa pegada, né, de coisa meio com suspense, misturado um pouco de terror e com certeza ficção científica. Porém, eu logo de cara gostaria de afirmar que ela deu uma pequena caidinha no que diz respeito a suspense em si. Nessa segunda temporada, pessoal, a gente observa uma série que está voltada mais para explicar determinados fatos que ficaram sem solução ou sem explicação na primeira temporada. Na primeira temporada a gente dá de cara com uma Eleven que não sabe do próprio passado, a gente dá de cara com alguns garotos que tem um grupo de nerds que, tipo assim, começam a ver coisas sobrenaturais e não entendem muito daquilo. Já na segunda temporada a gente já vê um pouco que é o inverso disso, a gente vê uma Eleven um pouco mais evoluída, tanto em relação ao controle dos seus poderes, quanto também em relação ao seu passado, porque existem lacunas que ficaram na primeira que são preenchidas nessa segunda. Quanto ao grupo de garotos, a gente também vê que eles assim, meio que não ficaram tão traumatizados assim com os acontecimentos da primeira temporada. Eu ouso dizer que esses garotos meio que já se acostumaram com as loucuras que estão acontecendo em Hawkins, né, a cidadezinha em que eles vivem. E a segunda temporada, cara, ela, tipo assim, algumas teorias que foram formuladas na internet, eu posso dizer que realmente se concretizaram, eu não vou dizer quais, porque aí já seria spoiler. Mas assim, é uma série que eu poderia dizer que também teve uma mudança radical no que diz respeito à introdução de personagens. Uma coisa que os irmãos Duffer fazem muito bem é introduzir personagens. Eu só acho que a série deu uma pequena paradinha também nesse aspecto, porque houve episódios, houve horas em que existiu muita conversa acerca do desenvolvimento de personagens, e foi justamente nessa conversa, nesse empurra-empurra de mostrar quem é quem, de onde é que esse cara veio, do que ele faz, que a série começou a dar aquela parada e a gente começou a ficar assim meio... Pô, cara, a primeira temporada é melhor. Mas, se eu for dizer qual das duas é melhor, eu colocaria que a primeira foi melhor que a segunda, mas nem por isso a segunda tem deméritos, né? A segunda ela não tem, assim, essas qualidades. E falando em qualidades, vamos falar algumas delas. Eu acabei de falar pra vocês que existem personagens novos e os irmãos Duffer, né, os criadores, diretores, produtores, enfim, da série, eles conseguiram inserir esses personagens muito bem. Os irmãos Duffer conseguiram inserir esses personagens muito bem, né? Foram personagens bem colocados, tipo assim, alguns vieram para completar buracos que foram deixados por outros personagens. Por exemplo, eu vou dar um pequeno spoiler que eu digo que é spoiler sadio. A gente sabe que na primeira temporada a gente tinha o Steve, que era o manda-chuva da escola, era o gostosão, aquele cara, né, que as meninas queriam, aquele cara idolatrado. Na segunda temporada o Steve perdeu essa coroa dele, na minha opinião, ele perdeu para um novo personagem, que eu acredito que ficou muito mais bem encaixado, que foi o Billy. Ele é um personagem muito forte, é um personagem assim que veio para modificar bastante essa questão de como um manda-chuva, um maioral da escola deve ser. Outros personagens também foram introduzidos de maneira muito bacana e outros eu acredito que foram introduzidos nessa temporada, mas que vão ter obviamente seu desenvolvimento de maneira mais forte na terceira. E a gente sabe que por conta do sucesso, obviamente vai haver uma terceira temporada. A maioria dos atores está continuando seus papéis de maneira exemplar. Eu posso falar da Winona Ryder, né, que ainda faz aquele papel de mãe protetora, de mãe super preocupada, mas nesse episódio ela demonstra que ela está um pouco mais... Nesse episódio não, nesta temporada ela demonstra ser um personagem um pouco mais forte, um personagem que assim, já sabe lidar melhor com esses problemas sobrenaturais, né, que acontecem com a família.
Alguns personagens envolvendo as crianças evoluíram bastante. O Dustin, ele continua sendo o alívio cômico do grupo, o famoso gordinho desdentado, só que dessa vez ele tem dente, né? Passou um ano desde a primeira temporada para a segunda, e os dentes do Dustin obviamente já cresceram. E o Dustin continua engraçado como sempre, continua o alívio cômico do grupo. Um personagem que eu já acho que mudou completamente da primeira para a segunda e que está extremamente chato é o Mike. O Mike é um personagem que eu já havia comentado em outros vídeos que eu assisti do YouTube sobre a série, que ele, na verdade eu já não tinha muita antipatia pelo personagem. Nessa segunda temporada ele tá realmente muito chato. Tipo assim, o cara quer que as coisas funcionem apenas do jeito dele, ele quer que as regras funcionem pros outros, mas não quer que as regras funcionem pra ele. Eu achei ele um personagem assim que se transformou um pouco egoísta. Outros personagens, cara, eu no início comecei vendo como personagens completamente descartáveis e tolos, e nos 3 últimos episódios, que são os episódios mais tensos, os episódios em que tem mais suspense e mais ação, foram personagens cruciais, personagens assim que demonstraram bem para que eles foram feitos. Os atores interpretaram muito bem. Eu tenho que dar meus parabéns para... Meu Deus, esqueci o nome do ator, mas vai ficar assim mesmo. Mas é o cara que fez o Sam, né, o Samwise lá do Senhor dos Anéis. Cara, ele, nessa série, ele tá muito bom, assim. No começo eu não gostei, eu achei ele um personagem muito boboca, muito tolo. Mas, assim, ao decorrer dos episódios, praticamente todo episódio ele aparece, você vai vendo nele, em um episódio atrás do outro, assim, que tem uma evolução do personagem. Eu não tô falando da interpretação do ator, porque aquele ator, eu gosto muito dele. Eu gosto tanto que sei se o nome do cara, é foda, né? Mas, enfim. Mas, assim, o personagem, ele evoluiu muito bem, cara. Tipo assim, você começa com um personagem tolo, boboca, babão, e ao decorrer do passar do tempo, você vê que ele tem uma importância chave dentro da temporada. Outras coisas na série continuam do mesmo, os irmãos Duffer continuam fazendo um trabalho exemplar com cenografia. O seriado te deixa realmente dentro daquele clima dos anos 80, você não consegue ver um pingo de tecnologia dos anos 90, dos anos 2000 ali, você vê anos 80 ali encravado dentro do seriado. As referências são muitas referências de filmes, de cultura nerd geek daquele tempo e dos tempos de hoje ainda, né, no seriado também. Uma das coisas que eu sempre gostei na primeira temporada de Stranger Things foi o fato deles sempre fazerem metáforas usando Dungeons and Dragons, né? Vocês sabem que eu sou um grande fã de RPG de mesa e assim, cara, eles usam muito Dungeons and Dragons usaram muito na primeira temporada para fazer metáforas, como para falar sobre o monstro da temporada, que foi o Demogorgon, né? E nessa segunda temporada eu fiquei meio chateado no começo, porque eu pensei, poxa, não teve nenhuma referência a RPG, não teve nenhuma referência a D&D, mas eu calei minha boca em alguns episódios mais na frente, porque sim, ainda tem referências de Dungeons and Dragons, tem referências de D&D, e as referências dessa segunda temporada, pra mim, foram muito boas, foram referências assim que realmente vieram a calhar, encaixaram muito bem. Assim, cara, se eu for analisar a primeira temporada com a segunda e dizer qual das duas foi melhor, eu colocaria a primeira por conta que a primeira, não é porque foi a primeira, mas é porque a primeira realmente teve um teor de suspense maior. A primeira, ela teve assim uma pegada de tensão maior. Você, a cada episódio, você terminava o episódio com aquele gostinho de quero mais, eu quero mais. Tipo assim, eu assisti o primeiro, pô, eu tô curioso pra saber o que vai acontecer no segundo. Eu assisti o segundo, queria logo ver o terceiro e assim vai. E você tinha aquela sede de assistir um atrás do outro. A segunda temporada, eu acho que eu pessoalmente já não senti tanto isso, talvez por eu ter ido muito afoito pra assistir o seriado, eu não sei, e eu tivesse algumas expectativas que no fim não foram concretizadas, mas que nem por isso deixaram a série ruim. Eu acho que a série ela deu uma caidinha porque teve muita explicação, teve muita conversa e pouco suspense. Mas se eu recomendo assistir a segunda temporada de Stranger Things, obviamente eu recomendo e muito. A segunda temporada tá muito boa. Ela não tá igual à primeira, mas ela tá ótima naquilo em que os irmãos Duff queriam apresentar pra gente. Se eles queriam apresentar uma temporada mais explicativa, que fechasse lacunas, uma temporada que tivesse uma dose de suspense, inserção de personagens novos de maneira exemplar, uma temporada que, tipo assim, desse uma abertura ainda maior para o universo que Stranger Things tem para nos oferecer, eu acredito que, mais uma vez, os irmãos Duff acertaram em cheio.
Algumas coisas ali ficaram meio sem sentido, eu achei algumas coisas ali, como por exemplo, você é preso e você é levado para uma instalação ultra secreta militar e você passa pelos guardas, ninguém te revista, ninguém olha o que tem na tua bolsa, e o que tem na tua bolsa pode mudar a história de tudo, e tipo assim, o pessoal tá cagando e andando se você tá entrando com uma bomba dentro da porcaria do laboratório. Então isso pra mim foi uma das coisas assim que tiveram muito sentido, mas que nem por isso deixam a série ruim, deixaram a temporada destruída, acabada. A gente sabe que nada é perfeito, beleza? Então eu recomendo a segunda temporada muito. Se eu for dar uma nota, eu daria uma nota 8.5, eu não daria um 9 nem um 10, mas eu daria 8.5, acho que é uma nota adequada, e é recomendado, obviamente. Se fosse menos de 7, eu não recomendava de jeito nenhum. E só o que eu tenho a dizer é que eu estou esperando ansiosamente a terceira temporada, que a segunda, diferente da primeira, não terminou dando um laço para alguma outra coisa. Os irmãos Duff fecharam o que tinha que fechar nessa temporada, mas deixaram aquele gostinho de que vai ter uma coisa diferente daqui a um tempo, beleza? Então, pessoal, eu vou terminando por aqui. Muito obrigado pela visualização e não esqueçam de que se vocês gostaram do vídeo, deixe aquele like, e se estão assistindo e não são inscritos, se inscrevam em nosso canal, além de seguir nossas redes sociais, cujos links estão na descrição desse vídeo. Valeu, galera! Fiquem com Deus, até a próxima e fui!